Olá pessoal, incluindo nos vários livros que eu estou lendo, eu vou incluindo aqui uma parte do livro Em Busca do Sentido, Viktor Frankl, tá? Só que eu vou ler, por enquanto, eu vou ler da página 123 e adiante, porque aqui são conceitos fundamentais da logoterapia. É uma parte do livro que ele aborda um pouco mais a questão das técnicas do Viktor Frankl, que na minha opinião é um dos maiores psicanalistas, né, da história. Lembrando que Viktor Frankl foi um psicanalista, né, que viveu no campo de concentração, né, na época dos nazistas, e a partir da observação, né, através de estudos, ele chegou a conclusões, né, e ele meio que abordou, né, ele criou um método psicanalítico e ele traz uma proposta completamente diferente da de Freud, né, então é uma questão de contraponto ao Freud, o que na minha opinião é algo fundamental, né. Depois, mais pra frente, eu leio as outras partes, né, que aqui conta a experiência em si, no campo. Viktor Frankl, Em Busca do Sentido, página 123. Conceitos fundamentais da logoterapia. Leitores da minha breve narração autobiográfica costumam pedir uma explicação mais completa e específica sobre minha doutrina terapêutica. Para vir ao encontro, acrescentei a edição original do Campo de Extermínio ao Existencialismo. Um breve resumo sobre logoterapia, mas isso não foi o suficiente. E tenho sido assediado por muitos que solicitam o tratamento mais detalhado da matéria. Por esse motivo, reescrevi por completo e ampliei consideravelmente o meu relato na presente edição. Não foi tarefa fácil. Transmitir ao leitor dentro de um espaço restrito todo o material que ocupa 20 volumes em língua alemã. É empreendimento quase impossível? Isso me lembra aquele médico americano que certa vez apareceu em minha clínica em Viena e perguntou: "Então, doutor, o senhor é psicanalista?" Ao que respondi: "Não bem psicanalista, digamos psicoterapeuta." Continuou ele: "Qual escola o senhor representa?" Respondi: "É minha própria teoria, chama-se logoterapia." "Poderia o senhor dizer-me em uma única sentença o que quer dizer a logoterapia? Ao menos qual é a diferença entre psicologia e logoterapia?" "Sim," repliquei, "mas em primeiro lugar, pode o senhor dizer com uma só sentença o que pensa ser a essência da psicanálise?" Eis a sua resposta: durante a psicanálise, o paciente precisa deitar-se no sofá e contar as coisas que às vezes são muito desagradáveis de se contar. Ao que retruquei imediatamente ao seguinte improviso: "Bem, na logoterapia o paciente pode ficar sentado normalmente, mas precisa ouvir certas coisas que às vezes são muito desagradáveis de se ouvir." É claro que eu disse isso na brincadeira, sem intenção de fornecer uma fórmula concentrada da logoterapia. Entretanto, ela não deixa de ter razão, uma vez que, se comparada à psicanálise, a logoterapia é menos retrospectiva e menos introspectiva. A logoterapia concentra-se mais no futuro, ou seja, nos sentidos a serem realizados pelo paciente em seu futuro. Logoterapia é, de fato, uma psicoterapia centrada no sentido. Ao mesmo tempo, logoterapia tira o foco de atenção todas aquelas formações, tipo círculo vicioso e mecanismo retroalimentadores, que desempenham um papel tão importante na criação de neuroses. Assim é quebrado o autocentrismo, self,
sentendeness, típico do neurótico, ao invés de se fomentá-lo e reforçá-lo constantemente. Obviamente, essa formulação simplifica demais as coisas. Mesmo assim, a logoterapia, de fato, confronta o paciente com o sentido de sua vida e o reorienta para o mesmo. E torná-lo consciente desse sentido pode contribuir, e muito, para sua capacidade de superar a neurose. Quero explicar por que tomei o termo logoterapia para designar minha teoria. O termo logos é uma palavra grega que significa sentido. A logoterapia, ou como tem sido chamada por alguns autores a terceira escola vienense de psicoterapia, concentra-se no sentido da existência humana, bem como a busca da pessoa por esse sentido. Para a logoterapia, a busca do sentido da vida da pessoa é a principal força motivadora do ser humano. Por essa razão, costuma falar de uma vontade de sentido e contrastar com o princípio do prazer, ou, como também poderíamos chamá-lo, a vontade de prazer, no qual repousa a psicanálise freudiana, e contratando ainda com a vontade de poder, enfatiza pela psicologia adleriana, através do o uso do termo a busca de superioridade. A vontade de sentido. A busca do indivíduo por um sentido é a motivação primária em sua vida, e não uma racionalização secundária de impulsos instintivos. Esse sentido é exclusivo e específico, uma vez que precisa e pode ser cumprido somente por aquela determinada pessoa. Somente então esse sentido assume uma importância que satisfará sua própria vontade de sentido. Alguns autores sustentam que sentidos e valores são nada mais que mecanismo de defesa, formação reativa e sublimações. Mas pelo que tocam a mim, eu não estaria disposto a viver em função dos meus mecanismos de defesa, entre aspas. Tampouco estaria pronto a morrer simplesmente por amor à minha formação reativas. O que acontece, porém, é que o ser humano é capaz de viver e até morrer por seus ideais e valores. Anos atrás realizou-se na França uma pesquisa de opinião pública. Os resultados mostraram que 89% das pessoas consultadas admitiram que o indivíduo precisa de algo em função do qual viver. 61% admitiram haver algo ou alguém em suas próprias vidas pelo qual estaria até prontas a morrer. Repeti essa pesquisa na clínica de Viena. Entre pacientes e funcionários, o resultado foi praticamente igual àquele obtido por milhares de pessoas pesquisadas na França. A diferença foi de apenas 2%. Outra pesquisa estatística, com dados de 7.948 alunos em 48 universidades, foi conduzida por cientistas sociais da Universidade Johns Hopkins. Seu informe preliminar é parte de um estudo de 2 anos patrocinado pelo Instituto Nacional de Saúde Mental. Perguntados sobre o que consideravam muito importante, entre aspas, para eles, naquele momento, 16% dos estudantes responderam ganhar muito dinheiro, 78% afirmaram que seu principal objetivo era encontrar um propósito e sentido para a vida. Naturalmente, pode haver casos em que a preocupação do indivíduo com valores é, na realidade, uma camuflagem de conflitos interiores ocultos, mas esses casos são, antes, exceção à regra, e não a regra em si. Nesses casos, realmente, temos que lidar com pseudo-valores e, como tais, eles terão de ser desmascarados. Desmascarados, entretanto, deveria cessar no momento em que nos deparamos com o que é autêntico e genuíno na pessoa, como, por exemplo, o desejo do ser humano por uma vida, tanto quanto possível, dotada de sentido. Caso não parar ali. A única coisa que o psicólogo desmascarador realmente desmascara é seu próprio motivo oculto.
a saber, a sua necessidade consciente de desagradar e depreciar o que é genuíno, o que é genuinamente humano no ser humano. Frustração existencial. A vontade de sentido também pode ser frustrada. Nesse caso, a logoterapia fala de frustração existencial. O termo existencial pode ser usado de 3 maneiras. Referindo-se 1. À existência em si mesma, isto é, ao modo especificamente humano de ser. 2. Ao sentido da existência. 3. A busca por um sentido concreto na existência pessoal, ou seja, a vontade do indivíduo de sentido. A frustração existencial também pode resultar em neuroses. Para esse tipo de neuroses, a logoterapia cunhou o termo neurose nogênica, a contrastar com a neurose, que significa habitual da palavra, isto é, as neuroses psicogênicas. As neuroses noogênicas têm sua origem não na dimensão psicológica, mas antes a dimensão noológica, do termo grego nous, que significa mente, da existência humana. Esse é outro conceito logoterapêutico que designa qualquer coisa pertinente à dimensão especificamente humana. Neuroses noogênicas. As neuroses noogênicas não surgem de conflitos entre impulsos e instintos, mas problemas existenciais. Entre esses problemas, a frustração da vontade de sentido desempenha um papel central. É óbvio que, nos casos noogênicos, a terapia apropriada, adequada, não é a psicologia de modo geral. Mas antes da logoterapia, ou seja, uma terapia que ousa penetrar nas dimensões especificamente humanas. Quero citar, por exemplo, um diplomata americano de alto escalão dirigiu-se a meu consultório em Viena e, a fim de continuar o tratamento psicanalítico iniciado 5 anos antes com um analista de Nova York. Logo de início perguntei por que ele pensava que deveria ser analisado, porque em si começara com a análise. Revelou-se que o paciente estava descontente com sua carreira e tinha extrema dificuldade de concordar com a política exterior dos Estados Unidos. Seu analista, no entanto, lhe havia dito repetidamente que deveria tentar reconciliar-se com seu pai, porque o governo dos Estados Unidos, bem como os seus superiores, eram nada mais que imagens paternas e, consequentemente, insatisfação com seu emprego se deveria ao ódio inconsciente contra o pai. Uma análise que já tinha durado 5 anos induziu o paciente a aceitar cada vez mais as interpretações de seu analista, até que, de tantas árvores de símbolos e imagens, ele não mais conseguiu ver a floresta da realidade. Após algumas poucas entrevistas, ficou claro que sua vontade de sentido estava sendo frustrada por sua profissão e que nele, na realidade, ansiava engajar-se em outra espécie de trabalho. Como não tinha motivo para ele não largar sua profissão e abraçar outra, assim o fez, com mais gratificantes resultados. Em sua nova ocupação, ele está satisfeito já faz mais de 5 anos, conforme relatou há pouco tempo. Duvido que nesse caso eu estivesse lidando com o estado neurótico. E essa é a razão porque pensei que ele não precisava de qualquer psicoterapia, nem mesmo de logoterapia, pela simples razão de, na realidade, nem ser o paciente. Nem todo conflito é necessariamente neurótico. Certa dose de conflito é normal e sadia. De forma similar, o sofrimento não é sempre um fenômeno patológico. Em vez de sintoma de neurose, o sofrimento pode ser perfeitamente uma realização humana, especialmente se o sofrimento emana a frustração existencial. Eu negaria categoricamente que a busca por um sentido para a existência da pessoa, ou mesmo sua busca a respeito, sempre provenha de alguma doença ou mesmo de resulte em doença. A frustração existencial em si mesma não é patológica nem patogênica. A preocupação ou mesmo
O desespero da pessoa sobre se a vida vale a pena ser vivida é uma angústia existencial, mas, de forma alguma, uma doença mental. É bem possível que interpretar aquela em termos desta motive o médico a soterrar o desespero existencial de seu paciente debaixo de um monte de tranquilizantes. Sua função, no entanto, é guiar o paciente através de suas crises existenciais de crescimento e desenvolvimento. A logoterapia considera sua tarefa ajudar o paciente a encontrar o sentido em sua vida. Na medida em que a logoterapia o conscientiza do logos oculto de sua existência, trata-se de um processo analítico. Até esse ponto, a logoterapia se assemelha à psicanálise. Entretanto, quando a logoterapia procura tornar algo novamente consciente, ela não restringe a sua atividade a fatos instintivos dentro do inconsciente do indivíduo, mas se preocupa também com as realidades existenciais, tais como o sentido em potencial de sua existência a ser realizado, bem como sua vontade de sentido. Qualquer análise, porém, mesmo que abstenha de incluir a dimensão noológica em seu processo terapêutico, procura tornar o paciente consciente daquilo que ele realmente anseia na profundidade do seu ser. A logoterapia diverge da psicanálise na medida em que se considera o ser humano como um ente cuja preocupação principal consiste em realizar um sentido, e não na mera gratificação e satisfação de impulsos e instintos, ou na mera reconciliação das exigências conflitantes do id, ego e superego, ou na mera adaptação e no ajustamento à sociedade e ao meio ambiente. Noodinâmica. A busca por sentido, certamente, pode causar tensão interior em vez de equilíbrio interior. Entretanto, justamente essa tensão é o pré-requisito indispensável para a saúde mental. Ouço dizer que nada no mundo contribui tão efetivamente para a sobrevivência, mesmo nas piores condições, como saber que a vida da gente tem um sentido. Há muita sabedoria nas palavras de Nietzsche. Quem tem por viver suporta quase qualquer modo, qualquer como. Nessas palavras vejo um lema válido para qualquer psicoterapia. Nos campos de concentração nazistas, poder-se-á ter testemunhado que aqueles que sabiam que havia uma tarefa esperando por eles tinham maiores chances de sobreviver. Outros autores de livros sobre campos de concentração chegaram à mesma conclusão, assim como a investigação psiquiátrica sobre acampamentos com prisioneiros de guerra no Japão, Coreia do Norte e Vietnã do Norte. Quanto a mim, quando fui levado para o campo de concentração em Auschwitz, o manuscrito meu, pronto para publicação, foi confiscado. Não há dúvida que meu profundo desejo de reescrevê-lo me ajudou a sobreviver os rigores do campo de concentração em que estive. Assim, por exemplo, quando fui atacado pela febre do tifo, rabisquei muitos apontamentos em pedacinhos de papel, para depois conseguir reescrever os manuscritos, caso vivesse até o dia da libertação. Tenho certeza de que essa reconstrução do meu manuscrito perdido levava a cabo na penumbra dos barracões de um campo de concentração da Baviera ajudou-me a superar o perigo de um colapso cardiovascular. Pode-se ver assim que a saúde mental está baseada num certo grau de tensão entre aquilo que já se alcançou e aquilo que ainda deveria alcançar, ou o hiato entre o que se é e o que se deveria ser. Essa tensão é inerente ao ser humano e por isso indispensável em bem-estar mental. Não deveríamos então hesitar em desafiar a pessoa com o sentido e potencial a ser por ela realizado. Somente assim despertamos do estado latente sua vontade de sentido. Considero perigosa e errônea a noção de higiene mental, que pressupõe que a pessoa necessita, em primeiro lugar, de equilíbrio, ou, como se diz na biologia, homeostase, ou seja, de um estado livre de tensão.
O que o ser humano realmente precisa não é um estado livre de tensões, mas antes a busca e a luta por um objetivo que vale a pena, uma tarefa escolhida livremente. O que ele necessita não é a descarga de tensão a qualquer custo, mas antes o desafio de um sentido potencial à espera de seu cumprimento. O ser humano precisa não é de homeostase, mas aquilo que eu chamo de noodinâmica, isto é, a dinâmica existencial num campo polarizado de tensão onde um polo está representado por um sentido a ser realizado e o outro polo pela pessoa que deve realizá-lo. E ninguém pense que isso é válido somente para situações normais. Isso vale mais ainda para indivíduos neuróticos. Quando os arquitetos querem reforçar uma arcada que ameaça desabar, eles aumentam a carga por ela sustentada, pois com isso os componentes são ligados mais firmemente. Da mesma forma, quando os terapeutas desejam incrementar a saúde mental de seus pacientes, não deveria ter receio de criar uma sadia quantidade de atenção através da reorientação para o sentido da vida. Uma vez mostrado o impacto benéfico na orientação do sentido, volto-me agora para a perniciosa influência daquela sensação da qual se deixam tantos pacientes hoje em dia, ou seja, da total extrema falta de sentido em suas vidas. Eles carecem de consciência de um sentido pelo qual valesse a pena viver. Sentem-se perseguidos pela experiência de seu vazio interior, de um vazio dentro de si mesmo. Estão presos na situação que tenho chamado de vazio existencial. Vazio existencial. O vazio existencial é um fenômeno muito difundido no século XX. Isso é compreensível. Pode ser atribuído a uma dupla perda sofrida pelo ser humano desde que se tornou um ser verdadeiramente humano. No início da história, o ser humano foi perdendo alguns dos instintos animais básicos que regulam o comportamento do animal e asseguram sua existência. Tal segurança, assim como o paraíso, está cerrada ao ser humano para todo sempre. Ele precisa fazer opções. Acrescenta-se ainda que o ser humano sofreu mais outra perda em seu desenvolvimento mais recente. As tradições que serviam de apoio para seu comportamento atualmente vem diminuindo com grande rapidez. Nenhum instinto lhe diz que o que deve fazer ou não. Há tradições que a tradição que lhe diga o que ele deveria fazer. Às vezes ele não sabe sequer o que deseja fazer. Em vez disso, ele deseja fazer o que os outros fazem, conformismo, ou ele mesmo faz o que as outras pessoas querem que ele faça, totalitarismo. O levantamento estatístico recente revelou que, entre os meus alunos europeus, 25% mostravam um grau mais ou menos acentuado do vazio existencial. Entre meus alunos norte-americanos, a porcentagem não era de 25%, mas de 60%. O vazio existencial manifesta-se principalmente em um estado de tédio. Agora podemos entender por que Schopenhauer disse que aparentemente a humanidade estava fadada a oscilar eternamente entre dois extremos de angústia e tédio. É fato concreto que atualmente está causando e certamente trazendo aos psiquiatras mais problemas do que faz a angústia. E esses problemas estão se tornando cada vez mais agudos, uma vez que o crescente processo de automoção provavelmente conduzirá a um aumento enorme das horas de lazer do trabalhador médio. É lastimável que muitos deles não saberão o que fazer com o tempo livre adicional. Pensemos, por exemplo, na neurose dominical. Neurose dominical. Naquela espécie de depressão que acomete pessoas que se dão conta da falta de conteúdo em suas vidas quando passa o corre-corre da semana atarefado e o vazio dentro delas se torna manifesto. Não são poucos os casos de suicídio que podem ser atribuídos a esse vazio existencial. Fenômenos tão difundidos como
depressão, agressão e vício não pode ser entendido se não reconhecermos o vazio existencial subjacente a eles. O mesmo é válido também para crises de aposentados e idosos. Existem ainda diversas máscaras e disfarces sob os quais transparece o vazio existencial. Às vezes a vontade de sentido frustrada é vicariamente compensada por uma vontade de poder, incluindo sua mais primitiva forma, que é a vontade de dinheiro. Em outros casos, o lugar da vontade do sentido frustrada é tomada pela vontade de prazer. É por isso que muitas vezes a frustração existencial acaba em compensação sexual. Podemos observar nesses casos, a libido sexual assume proporções descabidas no vazio existencial. Algo análogo ocorre em casos de neurose. Existem certos tipos de mecanismos retroalimentadores e de configuração do tipo ciclo vicioso que ainda discutirei abaixo. Desculpem. Pode-se observar em muito mais casos, entretanto, que esses sintomas, essa simatologia invadiu um vazio existencial no qual ela continua em plena florescência. No caso desses pacientes, não estamos lidando com neuroses noogênicas. Entretanto, jamais conseguiremos que o paciente supere a sua condição de, se não suplementarmos o tratamento psicoterápico com logoterapia. Isso porque, ao se preencher o vazio existencial, o paciente estará prevenido contra recaídas futuras. Por isso, a logoterapia é indicada não só em casos noogênicos, como foi ressaltado aqui, mas também em casos psicogênicos e às vezes mesmo em neuroses somatogênicas. Sob essa luz se justifica uma afirmação feita certa vez por Magda B. Arnold, abre aspas, toda terapia precisa de algum modo, por mais restrita que seja, ser também logoterapia, fecha aspas. Vejamos o que pode fazer quando um paciente pergunta qual é, afinal, o sentido de sua vida. O sentido da vida. Duvido que um médico possa responder a essa questão em termos genéricos. Isso porque o sentido da vida difere de pessoa para pessoa, de um dia para outro, de uma hora para outra. O que importa, por conseguinte, não é o sentido da vida de modo geral, mas antes o sentido específico da vida de uma pessoa num dado momento. Formular essa questão em termos gerais seria comparável a perguntar a um campeão de xadrez: diga-me, mestre, qual é o melhor lance do mundo? Simplesmente não existe algo como o melhor lance, ou um bom lance, ou parte de uma situação específica num jogo da personalidade peculiar do adversário. Mesmo é válido para a existência humana. Não deveria procurar no sentido abstrato da vida. Cada qual tem sua própria vocação ou missão específica na vida. Cada um precisa executar uma tarefa concreta que está a exigir realização. Nisso a pessoa não pode ser substituída, nem pode sua vida ser repetida. Assim, a tarefa de cada um é tão singular como sua oportunidade específica de levá-la a cabo. Uma vez que cada situação da vida constitui um desafio para a pessoa, lhe apresenta um problema para resolver. Pode-se a rigor inverter a questão pelo sentido da vida. Em última análise, a pessoa não deveria perguntar qual é o sentido de sua vida, mas antes deve reconhecer que é ela que está sendo indagada. Em suma, cada pessoa é questionada pela vida.
E ela somente pode responder à vida respondendo à sua própria vida. A vida, ela somente pode responder sendo responsável. Assim, a logoterapia vê na responsibleness, a essência propriamente dita da existência humana. Parei por aqui por enquanto, parei na página 134.